Olá, me chamo Fernanda Letícia Garcia Carvalho, sou bacharela em Direito pela Universidade de Selma, São Luís, Maranhão, e venho apresentar minha pesquisa que se intitula A Valorização do Trabalho de Cuidado nas Decisões Judiciais. Essa é uma pesquisa que teve como ponto referencial o livro da autora feminista Silvia Federici, denominado O Ponto Zero da Revolução, que é um livro de 2019. Este livro ele vai fundamentar o referencial teórico, como conceitos sobre trabalho de cuidado, sobre a história do trabalho de cuidado e o seu menosprezo em relação à remuneração e ao reconhecimento desse trabalho como um trabalho digno de ser remunerado, visto que ele é constantemente associado ao dever intrínseco de ser mulher. Em paralelo com esse referencial teórico, a gente teve, em 2021, fruto de uma pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, a publicação da cartilha denominada Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero, determinando um guia com alguns passos que os magistrados precisam avaliar para se aproximar do processo e entender ele por dentro, e entender os indivíduos participantes desse processo, para que as decisões elas possam se aproximar cada vez mais de uma justiça, ao invés de se afastar e se agarrar na abstração. A partir desse ponto, a gente vai conceituar o que é trabalho de cuidado. O trabalho de cuidado, como a autora pontua no seu livro, ele é todo e qualquer trabalho relacionado ao cuidar e ao manter o lar. Então, não necessariamente ele está ligado ao maternar, não é o cuidar dos filhos, mas é cuidar da estrutura, da instituição da família. E esse trabalho, ele foi associado diretamente às mulheres ao longo dos anos. Filhas que têm a responsabilidade de cuidar de pais, filhas que têm a responsabilidade de cuidar de tios, sobrinhas que têm a responsabilidade de cuidar de tios, netas de avós, e também mães de cuidar dos seus filhos. Cuidar em que sentido? Cuidar da manutenção deles, cuidar da sobrevivência, cuidar das necessidades básicas para que aquela estrutura, a família, ela continue a subsistir. Também a gente tem, dentro dessa perspectiva, a Silvia relacionando este trabalho e a sua ausência de remuneração a uma condição do capitalismo, uma vez que o capitalismo precise que essa estrutura que, teoricamente, não gera lucro, funcione e seja estruturada para que os trabalhadores que geram lucros reais no mundo do capital, nas palavras da Silvia, eles possam continuar sem essa perda de valores ao remunerar essas trabalhadoras que cuidam do lar, que cuidam da casa de maneira altruísta, já que essa condição ela é intrínseca das mulheres, intrínseca do ser feminino. Ao longo dos anos, a Silvia também relata que esses trabalhos de cuidado, de maternar, de alentar, de subsistir os seres humanos do âmbito familiar, eles não são valorizados porque a visão da sociedade não existe ali um ganho efetivo. Contudo, esses trabalhos primordiais de manter aquele ser humano vivo é fundamental para a criação de mão de obra. E a ausência de reconhecer isso é negar que essa estrutura é vital para a manutenção da sociedade capitalista como temos hoje. Então, ela relata que existe a necessidade e a importância de reconhecer esse trabalho, porque além dele onerar e levar uma boa parte do tempo dessas mulheres que o exercem, eles impedem que elas possam progredir em outras áreas da vida sem que essa estrutura seja um tanto sacrificada na visão dela. São mulheres que são impedidas de serem reconhecidas profissionalmente, academicamente, ou de se colocar no mercado de trabalho de maneira efetiva, visto que elas têm esta obrigação, por natureza, determinada para que elas pertençam àquela estrutura. Essa, na visão
do CNJ ao reconhecer a importância de uma cartilha nacional que determina um guia e um protocolo a ser seguido para o julgamento entender que o gênero ele influencia diretamente na maneira como o direito chega até a pessoa. Portanto, reconhecendo essa necessidade de entender essa deficiência dos magistrados de se aproximarem do processo e dos indivíduos do processo, entendendo que a igualdade ela precisa partir do ponto das diferenças, o CNJ instituiu essa guia que constitui 9 passos. São orientações obrigatórias que os magistrados precisam levar em consideração ao realizar as decisões judiciais. São perguntas para se aproximar do processo. Essas perguntas são para aproximar o magistrado do indivíduo, para ele ver além do processo material e além das necessidades processuais, para ele ver que existem necessidades individuais e de gênero, e de raça, e de etnia, e de orientação sexual. Então, ao fazer essas perguntas dentro do processo, no entendimento do CNJ, conseguiremos chegar ao mais próximo de uma igualdade, ao mais próximo de decisões justas para aqueles indivíduos. Aplicadas esse protocolo nas decisões como do direito de família e do direito criminal que foi apresentado durante a pesquisa, nós tivemos decisões e passos importantes, como o da Defensoria Pública de Guarapuava, no Paraná, que entrou com um pedido para auxiliar suas assistidas a terem o trabalho de cuidado não remunerado, ou seja, o trabalho de cuidar de casa, o trabalho de cuidar dos filhos, como uma forma de remissão de pena. Foi um pedido atendido pela Justiça do Paraná, inclusive esse estudo recebeu uma premiação nacional do Prêmio Inovare, como sendo pioneiro nesse sistema de reconhecimento do trabalho de cuidado não remunerado como importante para a remissão de pena, visto que as apenadas elas já recebem uma discriminação sistêmica e ao reconhecer o trabalho de cuidado é mais uma forma de auxiliar elas no cumprimento das suas penas. Ao analisar o pedido de pensão alimentícia, o magistrado levou em consideração que ambos os trabalhos são vitais para a subsistência daquela criança, que sem o cuidado primário da mãe não sobreviveria e também sem o atendimento financeiro do pai também não sobreviveria. Nesse sentido, o artigo ele apresenta essa análise, como a importância da valorização do trabalho de cuidado é vital para que consigamos alcançar uma sociedade mais justa, visto que essas mulheres passaram anos das suas vidas dedicados ao âmbito familiar e ao cuidado de pessoas e ao cuidado do lar, sustentando a base social,